Hey vocês, mais um videozinho de quarta-feira então. E o papo de hoje vai ser sobre a Virago 250 como primeira moto. E aí, vamos papear um pouco? Ou melhor, e aí, bora para mais um videozinho? Certamente, quando pensamos em comprar a primeira moto, diversas dúvidas surgem em nossas mentes. Não sem razão, estamos diante do desconhecido. E a Virago pode assustar por diversas questões, né? Tanto por ser uma moto que já não é mais lançada aqui no Brasil, tanto por ser uma moto custom, que não tem lá grandes tecnologias. Às vezes até o tamanho dela pode assustar para quem não está acostumado, né? Porque ela é uma moto um pouco comprida, e aí quem olha às vezes pensa até que ela é uma moto pesada, né? Então já começa por aí. Primeira dica é experimente a moto. Quando você for comprar, suba, se possível dê uma volta, experimente bem antes de comprá-la. Eu não vou falar aqui sobre manutenção dela, porque eu já falei bastante coisa sobre a Virago 250 ao longo dos meus vídeos aqui no canal. Se você for olhar essa playlist de quarta-feira, tem muita coisa sobre ela, né? Porque, enfim, eu falo bastante sobre a Virago. O que eu quero pontuar aqui são algumas coisas que podem ser algum inconveniente para quem for ter essa moto como primeira moto. Porém, no entanto, contudo, eu já digo de antemão que eu acho que ela é uma excelente moto para ser primeira moto, desde que você tenha já um certo desprendimento de algumas coisas e que você realmente queira uma moto nesse estilo, né? Não acho que existam grandes impedimentos. Existem alguns desafios, mas que não são lá obstáculos, estão longe de ser obstáculos de fato, né? E quais são eles? Bom, eles só existem se nós não partirmos do princípio de que quem não tem não sente falta. Por exemplo, a Virago, para quem não conhece, ela não tem marcador de combustível, ela não tem marcador de marcha, ela não tem também no painel o conta-giro. Então, se você está contando com essas coisas para começar a andar de moto e ter essa primeira moto, você não vai encontrar esse tipo de coisa na Virago. Então, já são aí alguns inconvenientes para quem estiver buscando coisas nesse sentido. Moto custom em geral não tem mesmo, né? Então, por exemplo, esse auxílio do conta-giro e o auxílio da marcação de marchas, você não vai ter. Agora, o outro ponto que pode ser importante e que também gera alguma dúvida. Em relação ao peso dela e ao tamanho dela. Por mais que ela possa parecer, para quem não está muito acostumado com motos, uma moto grande, pesada, ela não é. Pelo contrário, ela é uma moto bem leve e bem tranquila de pilotar tanto na cidade quanto na estrada. Então isso não vai ser um inconveniente, você se acostumar com o peso da moto ou com o tamanho dela. Eu confesso que a primeira vez que eu fui olhar a Virago, eu saí da Intruder, né? A Virago não foi a minha primeira moto, está sendo a minha segunda moto, né? E quando eu fui olhar em comparação com a Intruder 125, eu achei que era uma diferença relevante. Quando eu subi nela, eu senti essa diferença. Quando eu peguei a estrada com ela, eu senti a diferença de moto. Mas foi uma diferença bem confortável, porque em relação à Intruder 125, a Virago me forneceu mais estabilidade na estrada, né? E nesse sentido eu penso que a Virago pode ser sim uma excelente primeira moto, desde que você não esteja esperando aí uma moto com esse tipo de ferramenta que eu falei, que são ferramentas que tendem a ajudar quem está começando, né? Na Virago você vai ter que sentir o motor para saber ali quando trocar de marcha, né?
O que é bom, porque você vai aprender de largada já coisas importantes. Você não vai ficar dependendo apenas de um marcador de marchas. E uma outra coisa, que eu até falei anteriormente, é o fato de que é uma moto que já tem um tempo desde que foi lançada, né? Então, você vai ter que ter alguns cuidados. Se você estiver entre uma moto nova e uma Virago, com a Virago você vai ter que ter mais cuidado. Quando você comprar, você vai ter que fazer uma revisão, enfim, né? Mas não é nada assustador, nada fora desse planeta, totalmente tranquilo, né? O ponto é apenas que quando você for comprar uma primeira moto, você vai ter que pesar essas coisas, né? E aqui eu tô falando assim da maneira mais honesta possível e clara possível, né? São coisas importantes para quem tá começando, às vezes, mas eu, enquanto talvez até suspeita, né? Porque eu realmente gosto muito da Virago, eu diria que não tem grandes problemas você começar com uma moto com uma Virago 250. Muito pelo contrário, ela é uma moto super simpática, leve, tranquila de se começar. Aí vai depender do que você espera em uma moto. Coloque na balança, saiba bem qual moto você está comprando, estude bem a moto e aí tome essa decisão racional ou também uma decisão imersa em paixão, que é bom também, né? Se você gosta de moto custom, não tem por que você começar com outro estilo de moto apenas porque está com medo ou algo nesse sentido, né? Não faz sentido. Então, simplesmente vai e faça isso. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo.